Boa noite, pessoal. Falando um pouco aqui sobre alguns conceitos básicos de JavaScript, vou começar falando sobre variáveis. E, bom, basicamente no JavaScript a gente tem três formas de declarar variáveis: através de var, do let e do const. Sendo que o const, né, assume o valor de uma constante no qual a gente só pode assinar a variável uma única vez. Nos outros dois a gente pode mudar. Falando primeiramente aqui de uma string, né, vou declarar aqui uma string qualquer, que eu vou chamar de team. Por exemplo, temos essa string aqui. O primeiro método legal de se mostrar pode ser como verificar o tamanho dessa string. No caso aqui, vocês podem visualizar. Caso a gente tenha 9 caracteres nessa string. Outro método legal que também pode ser útil é o... Vou escrever errado aqui. Outro método que pode ser útil é o substring, no qual a gente basicamente, né, se olhar aqui, a gente passa dois métodos, pode passar dois atributos para ele na verdade, né, que como está aqui é um número, né, do início da string e outro para o final. Então no caso aqui eu vou passar o 0 e o 2 aqui no final da string e o retorno CBA, por exemplo. Então, isso daqui a gente consegue retornar uma substring, né? Dentro de uma string qualquer. E outros dois métodos que também geralmente vão ser úteis para a gente, são esses dois caras aqui. O toUpperCase, basicamente para deixar tudo em caixa alta, e do contrário, o lowercase para deixar tudo em, não em caixa alta, no caso, né? Bom, esses são alguns métodos úteis para string, como a gente pode ver. E, bom, para declarar um boolean, né, como só citando também, essa declaração de strings aqui, ou declaração de variáveis no JavaScript, ela não são tipadas, na verdade, né? Então, essa tipagem é feita de forma dinâmica. E, bom, para a gente declarar um booleano também, basta a gente indicar o tipo aqui, por exemplo, e o próprio JavaScript, ele já consegue fazer essa detecção para a gente. Então, aqui, se eu utilizar aqui o type of, né, a gente consegue identificar, por exemplo, o tipo desse cara, né, que aqui, como a gente pode ver, é boolean. Bom, vou dar uma comentada só aqui, né, para não ficar mais fácil a visualização. E, bom, além disso daí, né, a gente também, outro tipo de dado que a gente vai utilizar bastante é o inteiro, né, propriamente dito, que eu vou chamar de number, e passar ele como 10. E além disso, né, a gente pode executar as operações normais, como a gente executa qualquer outra linguagem. Então, por exemplo, aqui eu executar uma operação comum. E a gente vai ver que o resultado, como esperado, é 31. Outra coisa interessante, talvez, falar é um pouco sobre o part int. Quando acontecer da gente ter uma string, no caso, né, mas a gente sabe que é um valor numérico, se a gente fizer essa mesma operação, né, o que vai acontecer, a gente vai concatenar os dois valores, né, que não é exatamente o que a gente quer na soma. Então, para contornar isso, uma coisa que a gente pode utilizar é o part int, para fazer esse part para a gente. E dessa forma a gente obtém o mesmo valor de antes. Bom, por fim, falar aqui sobre os floats, né? E da mesma forma que os anteriores, chamar esse cara aqui de num ft, e vou falar que ele é 10.2. E além disso, né, o parse float, ele da mesma forma que a gente viu agora, analogamente, né, se a gente tiver alguma string, alguma coisa nesse sentido, a gente pode usar esse cara para fazer a conversão. Isso pode ser para a gente. E outros métodos de, no caso, esses três aqui servem para arredondamento e também às vezes vão ser importantes para a gente. Então, falando primeiramente do Sail, a gente invoca o math, que faz parte da API padrão do JavaScript. E com o Sail a gente vai arredondar esse cara o valor inteiro mais alto, logo acima. No caso do 10.2, o retorno esperado aqui tem que ser 11.
como a gente pode ver. E, bom, do contrário, o floor é o valor inteiro mais próximo possível, que no caso vai ser 10. E o round, ele vai fazer esse arredondamento para o valor que estiver mais próximo. Então, como o ponto 2 aqui está mais próximo do 10 do que do 11, ele naturalmente aqui ele vai voltar a arredondar para o 10. Se a gente alternasse isso daqui e colocasse, por exemplo, no 6, ele arredondaria para o 11. Bom, e essa daqui é o básico assim dessa primeira parte aqui de variáveis aqui do JavaScript. Tem outras coisas ainda que a gente poderia ver, mas à medida que vocês forem tendo dúvidas, a gente pode ir conversando.